lugar onde os telefones e outros meios de comunicação não funcionam, onde coisas estranhas acontecem e onde há relatos de OVNIs e criaturas bizarras. Já foi visto até mesmo fantasmas, tá? Eu não tô falando de um filme de terror não, eu tô falando de um lugar real. Esse lugar é a Zona do Silêncio, e engana-se quem pensa que é um exagero tudo isso que eu falei. Isso porque até mesmo os cientistas buscam desvendar os seus mistérios. Afinal, na Zona do Silêncio não há apenas histórias sombrias, mas também tem meteoritos e animais com mutações anormais por lá. Ficou curioso para saber mais? Então me acompanha no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Relatos sombrios e misteriosos. A Zona do Silêncio é uma área remota no norte do México, que fica literalmente no meio do nada. Ela está localizada no deserto de Chihuahua. A área tem apenas 40 quilômetros de diâmetro. Esse seria um lugar pouco relevante para o mundo, se não fosse conhecido devido aos casos de eventos sobrenaturais que acontecem por lá. Além das coisas sobrenaturais, que eu vou falar daqui a pouco, ali existem plantas estranhas e animais que parecem ter sofrido mutações genéticas, como as que aconteceram em locais radioativos. Os mais famosos são os cactos roxo e uma versão mal formada ali da tartaruga do deserto. Por isso, nesse local foi criada uma reserva biológica pela Unesco para preservar as espécies exóticas e também para servir como base de estudos, né? Ah, e tem mais, viu? É provado por especialistas que os aparelhos eletrônicos simplesmente não funcionam lá. As bússolas eletrônicas ficam totalmente descontroladas e o sinal do rádio, bom, nem pensar nele, né? O local não recebe sinais de satélite e nem de outro tipo de onda. Você deve estar se perguntando por que isso acontece? Ninguém sabe ao certo, mas há algumas teorias, tá? Bom, antes de falar sobre essas teorias, eu vou contar agora sobre alguns casos arrepiantes que já aconteceram na Zona do Silêncio. E eles vão deixar até os mais corajosos com aquele medinho de dormir com a luz apagada, viu? Tá preparado? Então bora lá. 2 estranhos na tempestade. Um relato oficial afirma que um casal de exploradores estiveram na Zona do Silêncio em 13 de outubro de 1975 em busca de fósseis e rochas que geralmente são descobertas somente naquele local. Bom, há milhões de anos a área ficava no fundo de um oceano, então já dá para entender a curiosidade de exploradores irem até lá, né? Durante a expedição, o casal percebeu uma tempestade se formando no deserto e resolveu partir de lá, mas a tempestade chegou e o casal ainda estava no local. Seu veículo, uma van, estava atolada num pântano lamacento. E enquanto eles tentavam desesperadamente tirar a van da lama para saírem do meio da tempestade, 2 homens desconhecidos se aproximaram para ajudar. Eles eram estranhamente altos e estavam vestidos com capa de chuva amarelas. O casal ficou no carro enquanto os estranhos empurravam a van para fora da lama. Quando finalmente conseguiram desatolar o veículo, o casal saiu para agradecê-los, mas os estranhos simplesmente desapareceram. Eles sumiram em segundos na frente dos seus olhos, no meio do nada. Existe um outro caso parecido com esse, no qual fazendeiros locais afirmaram ter visto 2 homens altos saindo de um veículo brilhante que sobrevoava um pouco acima do solo. Será que esses homens são os mesmos que ajudaram aquele casal na tempestade? Bom, quem são eles? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, vai! O míssil desgovernado. Em julho de 1970, uma base militar dos Estados Unidos, perto de Green River, Utah, lançou um míssil de testes na cordilheira de White Sands. O míssil perdeu o controle e, em vez de pousar no alvo pretendido, continuou a voar 400 milhas ao sul, caindo na Zona do Silêncio. Imediatamente depois disso, uma equipe de especialistas saiu em busca do míssil abatido, que só foi encontrado após 3 semanas. A operação foi conduzida secretamente, mas já rolavam rumores sobre o ocorrido entre os moradores da região. Até hoje, todos acreditam que isso não foi um incidente qualquer, mas sim que o míssil foi puxado por forças sobrenaturais da Zona do Silêncio. A 40 quilômetros de distância vive uma comunidade de pessoas conhecida como Cebalos, em Durango. Por isso, muitas histórias sobre a Zona do Silêncio geralmente são casos presenciados, reais, vividos pelos habitantes da comunidade. Relatos em Cebalos.
Moradores e fazendeiros de Ceballos, Durango, relatam que muitas vezes observam no céu, à noite ali, luzes misteriosas, bolas de fogo e que, bom, supostamente são aviões em chamas, ou pelo menos parecem isso caindo no deserto. Eles dizem também que são visitados por criaturas humanoides loiras e estranhas. Em 2 relatos, uma família contou que recebeu visitas regulares de 3 humanoides. A família descreveu ainda que 2 deles são homens e uma é mulher, e que todos são loiros e falam espanhol perfeitamente. Durante as visitas à família, os humanoides estranhos só pedem água, nunca comem e também não falam muito. Ao serem questionados pela família sobre de onde eles viriam, os humanoides estranhos apenas respondem de cima. Outras pessoas também já relataram que viram os mesmos seres loiros, mas além das histórias assombrosas, um fato interessante para contar a vocês também é que a vida dos moradores de Ceballos é bem diferente da nossa, tá? É como se eles estivessem parados nos anos de 2000. Eles não têm telefones, celular, internet, micro-ondas e até mesmo campainha sem fio. Já que, bom, nada disso funciona por lá. A equipe de TV. Outro caso registrado com os mesmos humanoides loiros ocorreu em novembro de 1978. Quem contou o relato foi o jornalista Luiz Ramírez Reis, que visitou a Zona do Silêncio como parte de uma equipe de repórteres encarregado para relatar os mistérios desse local. Durante o trabalho, a equipe se perdeu e eles notaram 3 homens caminhando em direção a eles. O jornalista disse que esperava que esses homens lhe indicassem a direção certa e disse ao companheiro para diminuir a velocidade do carro para falar justamente com eles. Quando o carro se aproximou dos homens, os jornalistas ficaram surpresos, porque os homens desapareceram e apareceram em outro ponto. Com certeza isso não é coisa de humano, né? O que será que eram esses seres? Bom, a origem da Zona do Silêncio. Mas qual é a origem da Zona do Silêncio? Como ela foi descoberta? Bom, dizem que a primeira pessoa que conheceu a Zona do Silêncio e descobriu seus mistérios ali foi um piloto. E isso aconteceu por volta dos anos 30, quando esse piloto, que se chamava Francisco Sarabia, sobrevoava a área. No momento que sobrevoava sobre a área, Francisco percebeu que os instrumentos de navegação da sua aeronave ficaram totalmente descontrolados e o seu rádio não funcionava. Mais tarde, em 1964, um engenheiro chamado Harry de la Penha, por ordem da empresa petrolífera Pamex, estava explorando a área em busca de um local para instalar um oleoduto. Ele era líder de expedição e percebeu que o sinal não funcionava ali, portanto a equipe não conseguia se comunicar pelos walkie-talkies. Foi Harry quem denominou a área como Zona do Silêncio, porque era impossível se comunicar através, dos equipamentos eletrônicos. No entanto, só foi comprovado de fato que na área não funcionava nada do tipo de onde é de rádio e tudo mais, nem sinais de satélite também, quando o míssil que já mencionamos anteriormente caiu na Zona do Silêncio. Foi difícil encontrá-lo, porque quando tentavam usar a bússola e outros métodos para identificar aonde o míssil estava, nada funcionava. Depois disso, o local começou a receber os investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos, a fim de estudar essa região, e mais tarde passou a receber também estudiosos, pesquisadores e curiosos do mundo todo. Os cientistas e a Força Armada dos Estados Unidos dizem que o foco principal das pesquisas naquela área são os estudos dos animais e vegetais, que, como já comentamos, são estranhos, né? Mas existem boatos de que a verdadeira razão das pesquisas se deve ao fato da região ter um elevado nível de magnitude no local, o que atrairia muitos meteoros e que explicaria por que habitantes veem tantas bolas de fogo no céu. As teorias da Zona do Silêncio. Uma das teorias afirma que os eventos sobrenaturais ocorridos na Zona do Silêncio se deve à sua localização geográfica, que está ao norte do Trópico de Câncer, exatamente na mesma altitude das pirâmides do Egito e também da cidade sagrada do Tibete e do famigerado Triângulo das Bermudas. Os entusiastas realmente acreditam que isso não pode ser apenas coincidência. Alguns dizem que a Zona do Silêncio é um fenômeno que ocorre naturalmente, causado por uma combinação de características geográficas e interferência eletromagnética. Outros acreditam que é uma criação feita pelo homem, projetada para evitar a escuta e a comunicação governamental. Isso porque o maior posto de escuta da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA,
está localizada na Zona do Silêncio. E existem os que acreditam que a Zona do Silêncio tem uma atividade magnética intensa devido a um portal que atua como uma passagem para visitantes extraterrestres. Além disso, as teorias ainda especulam que o portal estaria conectado com um buraco de minhoca. Qualquer que seja a verdadeira causa das bizarrices que acontecem na Zona do Silêncio, uma coisa é certa, família: esse é apenas mais um dos vários lugares misteriosos que existem no nosso planeta. Será que um dia descobriremos todos os mistérios da Terra? Espero que sim, né? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você conhece algo ou viveu algum relato misterioso, podemos dizer até que sobrenatural, deixa aqui nos comentários. Compartilhar informação é sempre muito importante para que evoluímos, né, em forma de consciência. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!